continuando a nossa explicação e partindo da premissa que a controladoria, como está escrito aí no slide, é mais do que o processo de controle orçamentário. O foco aqui na explicação é controle orçamentário. Vamos ver o que o livro do San Vicente e do Celso Santos fala para nós em relação à responsabilidade pelo controle orçamentário. Ele diz o seguinte, né, dentre tantas coisas, né, obviamente. Cada administrador setorial deve se preocupar com os custos, despesas e resultados quando esse administrador dirige um centro de resultado, em relação ao comportamento desses custos, despesas e resultados, e que ele possa exercer alguma influência direta. Então, se o administrador tem condições de influenciar na redução de custos e despesas e no aumento de resultado, então isso é da responsabilidade desse administrador setorial. Comentários. Normalmente, nas empresas, nós temos, a maior parte, centro de custos. Centro de resultados são centros que eles obtêm resultado. Por exemplo, a empresa tem vários departamentos de vendas ou vendas geográficas, né? O ponto comercial, o representante comercial de Santa Catarina, o representante comercial do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, são centros de resultado. Aqueles departamentos têm gestão de custo também, mas eles têm obrigações com resultados, com obtenção de receita. Então, esses são chamados de centro de resultado. Mas nas empresas em geral, dentro da empresa, né, nós temos centro de custos e de despesas. Então, uma fábrica que fabrica, por exemplo, prancha de stand-up. Então, tem um departamento lá que é o departamento de shapeagem, vamos dizer assim, tem uma equipe que faz shape, formato da prancha. Então, aquele centro de custos de shapeagem. Tem outro departamento que faz a laminação da prancha, né? Que bota aquele tecido de fibra de vidro e tal. Então, é outro departamento. Tem outro departamento que é finalização, pintura e coisa. Outro departamento. Cada departamento desse, vamos supor, tem isso, claro, que teria que ser uma empresa de prestação bem grande, né? Então, teria cada pessoa responsável pelo gerenciamento daqueles custos e despesas que são usados, que são aplicados no processo produtivo. Um outro exemplo real, fui gerente da Policlínica de Referência Regional, uma policlínica grande, 500 funcionários. E lá nós tínhamos vários centros de custo. Tínhamos centro de custos do laboratório, tínhamos centro de custos das pequenas cirurgias, era outro setor, tínhamos centro de custo dos programas especiais, tínhamos centro de custo do serviço de odontologia, tínhamos centro de custo do centro de estudos da policlínica, né, que era a escola, que na verdade tinha o nome de centro de custo, mas se fosse olhar do ponto de vista estrito, seria um centro de despesas, né, porque estudos está mais relacionado, não está muito relacionado com a produção de bens e serviços, mas sim com o processo de resultado do negócio, né. Ok, mais relacionado à atividade e meio, né. Bom, feito esses comentários em relação a essa diferença entre custos e despesas, cada administrador deve se preocupar também com incluir, cada administrador não, a empresa como um todo deve se preocupar, isso está lá no livro bastante interessante, eu trouxe para cá, e incluir no orçamento do seu segmento itens que o gestor não pode controlar, se preocupar não. Ela não deve incluir que ele não pode controlar, porque isso assoberba o planejamento com coisas sobre as quais não exerce influência alguma, o administrador setorial, né? Então, por exemplo, se um setor de raio-x da policlínica, né, tem um custo lá que é custo de pessoal, o gestor daquele raio-x não tinha qualquer ingerência sobre o custo do salário do pessoal que trabalhava lá na policlínica, no setor de raio-x. Por quê? Porque a política de remuneração é uma política estadual, né? Quem definir é o governador, né? Governador, Assembleia Legislativa. O gestor do raio-x não tinha nenhuma ingerência sobre aquilo, sobre aquele custo
do pessoal que trabalhava lá. Ele tinha ingerência, sim, sobre o custo associado aos filmes que eram usados nas máquinas e equipamentos, né? Aí sim ele tinha gestão, ou seja, se houvesse desperdício, né? A máquina não está funcionando, aí tem custo de paralisação da operação, aí está sobre a responsabilidade desse gestor, tá certo? Outra anotação também nesse livro que vale a pena comentar é o seguinte: excluir do orçamento do seu segmento, do seu setor, itens que o administrador setorial não pode controlar é permitir que escapem ao controle do nível em que medidas apropriadas podem ser tomadas. Então, se a empresa esquecer que determinados custos estão sob responsabilidade de um determinado setor ou pessoa e não atribuir a responsabilidade a ele, você tem a empresa tem uma dificuldade, um problema para alcançar a eficácia no processo de controle orçamentário. Parece óbvio, né? Então é só uma lembrança de não esquecer de atribuir responsabilidade aos gestores setoriais daquilo que eles têm controle e não atribuir responsabilidade a eles daquilo que eles não têm controle. Ok, avançando, vai ter outros comentários sobre isso. Fixações de padrões, né? Bom, por que essa fixação de padrões é necessária? Porque com a fixação de padrões, as pessoas que exercem o controle orçamentário têm condições de decidir se uma variação é relevante ou significativa ou não, né? A partir de um determinado padrão, você sabe se você tem condição de analisar melhor os resultados obtidos. E daí, obviamente, deflagrar processos, tomada de decisões, medidas que venham a garantir um aperfeiçoamento, uma melhoria no resultado empresarial, seja com redução de custos e despesas, seja com ampliação de resultados financeiros, de vendas, né? Ok, a fixação de padrões varia conforme o tipo de custo ou de despesa. Isso está lá no livro do San Vicente, né? Ele usa um autor para fazer a seguinte distinção: despesas e custos que ele chama de físicos são propriamente despesas e custos variáveis, tá? São aqueles que mantêm relação bem definida com o volume de atividade da empresa. Por exemplo, matéria-prima. Então, naquela fábrica de stand-up, toda matéria-prima está relacionada à produção, né? Se eu tiver 10 pranchas, eu tenho um consumo de matéria-prima. Matéria-prima é o bloco de isopor, a resina que é passada, né? A tinta que é gasta para pintar a prancha e assim por diante, né? Então, matéria-prima é tipicamente um custo físico, né? As variações nesses custos físicos seguem uma média, uma norma técnica ou um padrão em função da realidade de produção da empresa. No caso dessa empresa que produz prancha, eu uso tantos quilos, eu acho que é quilos, de isopor para produzir cada prancha. Eu uso tantos litros de resina para produzir uma prancha, tantos metros de tecido para produzir uma prancha, tantas quilhas para produzir uma prancha e assim por diante, tá certo? Ou seja, se eu tenho 10 pranchas, eu tenho 30 quilhas consumidas para produzir 10 pranchas, supondo que a prancha tenha 3 quilhas, né? Se eu tenho 10 pranchas, eu tenho 10 blocos. Ora, se tem um consumo de 11 blocos e eu produzir 10 pranchas, eu tenho um problema, né? É assim que funciona em relação às despesas e custos físicos. Atenção, o professor deu o exemplo da matéria-prima, mas tem outros itens que também se comportam como matéria-prima. Por exemplo, aqueles insumos que não usa direto no processo de fabricação. Para fazer a prancha, gasta-se lixa. A lixa não está contida na prancha, não é matéria-prima, mas é um insumo. E, ora, também existe um padrão de consumo de lixa em função de uma prancha. E esse padrão pode ser controlado em função do volume de produção daquelas pranchas, tá certo?
No caso da Policlínica de Referência Regional, o professor vai dar um exemplo em seguida, tá? Para fazer esses comentários aí, vou falar sobre isso. Despesas e custos administrados. Bom, a relação com a produção e atividade é menos evidente, é mais difícil, né? Tem vários comentários aí para ser feito. Por exemplo, em geral, a energia não tem uma relação direta, mas em algumas atividades tem uma relação direta. Por exemplo, empresas que gastam muito energia para produzir o seu produto, como usam queimadores, usam energia significativamente. Por exemplo, uma clínica médica que tem aqueles equipamentos de ressonância magnética, tal, tem que ser resfriado com líquido muito gelado, tem um ar-condicionado sempre ligado, consome muita energia. Então, a energia daquele pedaço da clínica pode ser estimada e pode ser considerada uma despesa variável, um custo variável, aliás, né? E ter um padrão de consumo conforme a quantidade de exames que é realizado. Bom, nesse caso particularmente que o professor usou, na verdade, o equipamento de ressonância magnética tem que estar sempre no ar-condicionado. Então, não importa. Na verdade, é o comportamento como um custo fixo, né? Então, não importa se você realiza 10 ou 20 exames, o ar-condicionado vai estar sempre usado. Mas em algumas fornalhas isso não acontece, né? Em empresas que produzem piso, né? Também fica sempre ligado, né? Mas em alguns tipos de equipamentos que consomem muito energia, isso é variável. Você liga o equipamento para produzir alguma coisa, depois desliga. Então, tem uma relação. Pode haver, depende de caso a caso, né? Eu me lembro, inclusive, que a gente tentou apurar um custo do uso de máquinas e equipamentos na área médica, mas tinham equipamentos grandes, mas o consumo não era expressivo, então esses custos com energia acabaram não sendo considerados variáveis e sim com um comportamento mais fixo. Ok. Aqui exemplos de custos administrados, treinamento de executivos, construção e manutenção de estacionamento de funcionários, publicidades internas, né? Esses exemplos que estão ditos aqui são custos administrados que os administradores, os gestores, têm controle sobre esses custos, né? O controle desses custos e despesas deve ser realizado como num projeto. É a recomendação do livro, detalhando as fases em que esses recursos são despendidos, gastos, com as estimativas dos gastos correspondentes e fazendo o acompanhamento par e passo, ou seja, passo a passo. Então, se você tem, por exemplo, treinamento dos funcionários, né, dos executivos, você tem 3 módulos, então você faz o controle daquela despesa nesses 3 módulos. Realiza o primeiro módulo, então quanto se gasta em função do primeiro módulo. Realiza o segundo, quanto se gasta em função do segundo. Realiza o terceiro, quanto se gasta em relação ao terceiro. Isso também em relação à publicidade, em relação a diversas situações de custos administrados que eles não têm essa relação direta com o volume produzido ou com a atividade. Continuando, em situações difíceis de verificar os benefícios de uma despesa ou de um custo administrado, aí você tem que fazer análises específicas, né? Estudos específicos, se aquele custo, aquele despesa for significativo, obviamente, para verificar se aquele custo de despesa é útil para a empresa ou não, se ele traz resultado para a empresa ou não. Exemplo aqui é o exemplo as despesas com propaganda. Normalmente isso é considerado despesa, né? Então o livro sugere relacionar esses gastos com o comportamento das vendas por meio de técnicas estatísticas, com análise de regressão, correlação, para que os efeitos concomitantes, como variação de preços, ação dos concorrentes, existência de produtos substitutos, sazonalidade, etc., sejam devidamente isolados, né? Na nossa disciplina, lá quando falamos sobre previsão de venda, nós falamos sobre a regressão linear, que é um dos exemplos que é citado no livro, né? Então, você vê o comportamento das vendas ao longo do tempo, né? Está aqui, e você
transforma isso numa venda para fazer a projeção. Ora, você consegue identificar se, nesse caso, tem a venda aí, né? Você consegue verificar se em momentos que você fez propaganda, você vai fazendo o teste, há um aumento de venda ou não, né? Curiosidade, quando eu comprei um móvel no início da 282, o dono da empresa veio falar comigo e perguntar assim, como é que tu ficaste sabendo da nossa empresa? Aí eu falei, eu vi uma propaganda na televisão. Aí ele disse, eu faço bem essa propaganda na televisão, eu faço bem nas manhãs dos sábados e domingos, que é quando o pessoal da capital sobe para a serra, para Rancho Queimado, assim por dentro, para passear ou para ir pegar um frio, alguma coisa assim. E realmente eu fui, ou seja, ele estava verificando, ele está tendo uma informação do resultado daquele gasto que ele teve, daquela despesa que ele teve com propaganda nas vendas dele, né? Então é assim que a empresa faz, tá? Bom, a gente continua essa explicação na próxima videoaula.